Olá, meu nome é Betânia, eu sou aluna do doutorado da História e eu fui convidada pela organização da Semana de História da Unicamp para participar do projeto Enegrecendo Referências. E eu vou apresentar aqui algumas questões que eu articulei a partir da minha pesquisa do mestrado. Eu estudo Haiti, história do Haiti, principalmente o Haiti pós-revolução, Haiti século XIX. E ao longo da pesquisa do mestrado, eu consegui perceber que uma questão bastante recorrente era sobre a origem da Revolução Haitiana, se ela é, é um movimento autônomo ou se dependeu da Revolução Francesa, e eu queria apresentar algumas questões a partir disso. As primeiras movimentações mais organizadas em torno de uma discussão sobre direitos para pessoas negras na colônia de São Domingos começaram mais ou menos ainda na década de 1780. As pessoas negras livres, elas tinham a possibilidade de acumular riquezas, mas o direito político não veio junto com isso. Claro, né? Podemos falar em direitos políticos em organização política quando a gente pensa em escravizados, que anteriormente, antes já faziam movimentos e ações mais localizadas, como o envenenamento de brancos, fuga das plantations, mas um discurso organizado e mais sistematizado em torno da igualdade e que chega à França foi através principalmente de figuras como Julian Raymond. Julian Raymond era um mulato livre, rico, e quando eu falo mulato aqui não é só a questão da cor da pele, mas envolve algumas outras coisas como a riqueza da família, a origem, se a pessoa teve possibilidade de estudar, se ela pode estudar na França ou não. É, e o posicionamento do Julian Raymond e de outros líderes mulatos como Vincent G, quando chega na França, essa reivindicação por direitos iguais, ela é sobretudo para equiparar os direitos políticos dos mulatos com os brancos, e em nenhum momento as reivindicações tocam no assunto da abolição. Na verdade, quem vai trazer a questão da abolição são os próprios escravizados, mas eu vou chegar a isso um pouco mais para frente. Quando as reivindicações desses homens, desses mulatos chegam na Assembleia Francesa, o recebimento das propostas ele já foi muito complicado e muito ambíguo. Após alguns anos de disputas, mais ou menos em 1792, algumas dessas reivindicações são atendidas, mas elas são atendidas no sentido de estender direitos políticos para os mulatos para que eles possam ter mais chances de negociar com os escravizados. Então, o Robespierre, por exemplo, ele afirma que com maior protagonismo político, os mulatos poderão auxiliar na manutenção da escravidão. Ou mesmo abolicionistas como Jacques Brissot, ele afirma que os mulatos poderiam intermediar o conflito com os escravizados. E quando eu falo intermediar aqui, afastar a possibilidade de abolição. E, na verdade, de todo momento, a França tentou anular a discussão da abolição. E uma das formas de anular esse discurso foi, por exemplo, separando as questões da escravidão e do tráfico. Do tráfico de escravizados. Porque as diversas questões financeiras envolvidas na discussão sobre a abolição dificultavam a realização desse debate, e trazer o tráfico como grande problema moral a ser resolvido contribuía para acalmar os traficantes de escravizados, os colonizadores, os comerciantes que estavam na ilha, os brancos proprietários de terra, e permitia pensar no fim da escravidão como um processo gradual que levaria alguns anos para acontecer. E é interessante a gente olhar, por exemplo, para as publicações abolicionistas francesas desse período, que a partir do fim da década de 1780, esses panfletos são muito mais sobre o fim do tráfico do que sobre o fim da escravidão. Então, é óbvio que essa decisão de 1792, de aumentar os direitos políticos dos mulatos, não foi aceita sem resistência na ilha, principalmente pelos brancos.
o que gerou alguns conflitos entre esses brancos e os mulatos, e é nessa brecha, a partir dessa instabilização política, que os escravizados conseguiram agir. Mas eu acho importante destacar que eles só puderam agir e de forma efetiva porque desde pelo menos 1791 eles já estavam organizados de uma forma mais sistemática. E eu falo 1791 porque essa data é bastante emblemática, porque foi nesse ano que aconteceu uma rebelião de escravizados liderados pelo Buchmann. O Buchmann era um sacerdote religioso e um líder político que conseguiu reunir, segundo James, nos Jacobinos Negros, cerca de 12 mil pessoas, em uma cerimônia que deu início a uma série de ataques violentos contra os brancos e contra as propriedades dos brancos e as plantações de cana. Algo que eu acho interessante sobre a trajetória do Buchmann é que ele não era da ilha de São Domingos, ele veio da Jamaica. Mas ele conseguiu estabelecer essa grande organização na Ilha de São Domingos. E eu acho muito importante quando a gente olha para o Caribe, é pensar como as ilhas estão perto umas das outras e é possível fazer essa movimentação. E como essas pessoas negras, escravizadas ou não, estavam conectados numa rede que permitia que a pessoa saísse de uma ilha e fosse para outra e encontrasse um grupo de apoio numa outra ilha. A ação do Buchmann e dos seus seguidores, ela não foi inteiramente de sucesso naquele momento, porque a escravidão não foi abolida em 1791, mas ela foi responsável por lançar as bases para articulação, para formas de atuação dos escravizados que vão ser recorrentes até 1804, porque essa estratégia de queimar as fazendas, de queimar os engenhos, ela vai acontecer até a independência. E para mim, quando eu olho para o Haiti pós 1804 e a ausência de engenhos de cana depois da independência, para mim é a prova do sucesso da ação que começou em 1791. A conquista da abolição em agosto de 1793, eu acho que ela pode ser explicada nesse contexto de instabilidade política. O governo francês ele enfrentava uma série de ataques das potências europeias por conta da própria Revolução. E, além disso, dentro da ilha, esses grupos pró e contra a Revolução Francesa também estavam em disputa, além dos conflitos entre brancos e mulatos e os escravizados colocando fogo nas coisas, seguindo suas pautas próprias. A situação de confusão, então, ela permitiu que os escravizados pudessem negociar com mais possibilidades, também porque eles eram um grupo com maior número. Em São Domingos, nesse momento, tem cerca de 500 mil escravizados para um grupo de 40 mil brancos e uns 30 mil negros livres. Então, eu acho que a articulação dos escravizados e das pessoas negras que não estavam necessariamente ocupando lugares de poder, ela ficou... E essa possibilidade de negociação, ela fica mais evidente quando a gente olha, por exemplo, para a guerra entre a França e a Espanha e os rumos que essa guerra tomou na ilha. Porque a Espanha passou a oferecer para os soldados, para quem se alinhasse ao exército espanhol, a possibilidade de liberdade. Então, nomes que vão ficar famosos depois, como o próprio Toussaint Louverture ou como o Jean Biassou, eles mudaram para o lado espanhol a partir da promessa da liberdade, porque esses eram as possibilidades de alcançar a liberdade colocadas naquele momento eram essas. Então, eu acho que foi um momento muito específico de demanda por direitos iguais e uma grande estabilidade política na ilha que possibilitou essa articulação política dos escravizados. Algumas vezes, ainda hoje, eu me deparo com essas discussões, se a Revolução Haitiana derivou da francesa ou se era uma espécie de continuação dela. Eu acho que as respostas da historiografia para isso, elas têm muito a ver com as disputas em torno da narrativa da própria Revolução. Porque a abolição só passou a ser uma reivindicação de verdade na ilha de São Domingos a partir da atuação dos escravizados
E a independência, ela surge, a questão da independência, ela surge só depois do fim do governo republicano na França, quando Napoleão tentou restabelecer a escravidão. O que, o que eu acho que é fundamental aqui, e é fundamental para a gente começar a pensar a Revolução Haitiana sem ser em torno de grandes figuras, é que o discurso dos brancos e dos mulatos sobre igualdade, sobre liberdade, eles eram acessados pelos escravizados e que interpretavam isso de acordo com suas demandas próprias. Então, eu acho que a Revolução Francesa ela ofereceu oportunidade para o início da revolta da ilha, porque ela trouxe instabilidade política e disputa, mas os franceses não podem mais controlar o que aconteceu. Primeiro porque os escravizados já estavam organizados, eles tinham demandas próprias, mas também porque a França ignorou a força da articulação dessas pessoas escravizadas. Com o fim do governo republicano na França, a situação de São Domingos mudou. Primeiro porque Napoleão armou uma emboscada para conseguir prender o Louverture, que desde 1799 era o governador geral da ilha, e eu acho interessante que o Louverture também soube muito bem se aproveitar das negligências do governo francês em relação à ilha. Quando ele decretou uma constituição específica para São Domingos, ele sabia que nas decisões da Assembleia Francesa não havia uma legislação específica para as colônias. Isso não foi definido, isso foi deixado em aberto. Mas a situação da ilha e da revolta mudou porque o Napoleão mandou tropas com um objetivo muito específico de reinstalar a escravidão. E tropas que ficaram muito conhecidas pela violência com que atuavam. E o que eu acho interessante aqui é que não foi exatamente um discurso de unidade nacional ou de burguesia com interesses comerciais. Foi uma movimentação em torno da liberdade, pela igualdade racial, de uma forma que a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, não conseguiram alcançar. A Revolução do Haiti, ela mudou os parâmetros do que era discutido como igualdade política quando ela trouxe a discussão de raça para o centro desse debate. Eu acho que o sucesso da Revolução Haitiana ele se concretizou no avançado século XIX. A partir do momento em que a sociedade haitiana se manteve rural e foi impossível estabelecer a volta das grandes plantações de cana, de café ou de qualquer coisa para exportação, estabelecimento de um modelo de agricultura que precisasse de grandes territórios para plantar. Uma série de governos haitianos do 19 tentam fazer isso e eles não têm sucesso. E eu acho que, para mim, quando a gente pensa na Revolução como um processo histórico, e não só como uma guerra que aconteceu entre 1802 e 1804, o objetivo lançado em 1791 pelo Buchmann e pelas 12 mil pessoas que estavam com ele era acabar com a propriedade dos brancos na ilha e não ter uma vida pautada pelo comércio de açúcar ou pelo mercado internacional de café. Isso é plenamente alcançado ao longo do 19. A produção de açúcar ela acaba totalmente na ilha e ela é substituída em parte pelo café, em parte por produtos para alimentação da população. E eu acho que o café tem um papel simbólico muito importante nisso, porque a geografia da ilha do Haiti ela é muito montanhosa. A produção de açúcar, de cana, as plantações de cana ficavam nas planícies e as montanhas ficaram esvaziadas no período colonial. Então, quando os escravizados conseguiam fugir, os que conseguiam fugir, um dos espaços de refúgio era nas montanhas. E era também nas montanhas que eles estabeleciam lugares de autonomia e eles plantavam café nesses lugares, porque, enfim, era um espaço de montanha, mas também porque o café era de fácil manejo. Então, eu acho que quando depois, no pós-independência, o Haiti se torna um país com uma produção rural que estava assentada em um produto historicamente adotado pelos rebelados, para mim isso tem uma grande força política. E por fim, eu acho que trazer a história do Haiti, nesse momento que estamos falando de memória, de derrubar ou não monumentos, de racismo, eu acho que
a gente pode pensar no quanto as narrativas de independência do Haiti são disputadas por diferentes pessoas, assim como a história da escravidão e a história das pessoas negras. No Haiti, desde logo depois da independência, e com muita força ao longo do 19, uma série de intelectuais de lá percebem, eles têm a certeza da necessidade de escrever a história do país através deles mesmos e tirar isso das mãos dos europeus. No início do 19 já tem um escritor que aponta a escravidão como um crime de lesa humanidade. Na metade do 19 já temos coleções volumosas da história do Haiti feitas por haitianos. Já tem livros de haitianos denunciando os problemas das narrativas feitas pelos brancos. E eu acho que nesse sentido, o conhecimento da história desse país, do Haiti, tem a oferecer, tem a oferecer para a gente hoje, como historiadores, a forma como a gente deve se apropriar de algo que já é nosso, mas sabendo da importância e do peso político disso. E acho que é isso que a gente deve pensar nesse momento de escrever uma história por nós mesmos, uma história nossa por nós. É isso.